Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 20. Nós vamos ler do versículo 18 até o 21. Amém? Todos encontraram? Antes de nós lermos Êxodo 20, do versículo 18 ao 21, eu quero que você, se você puder, coloque a mão no seu coração, comece a falar com o Senhor, para que de uma forma personalizada Ele fale com você, para que o seu coração esteja quebrantado e que o Espírito Santo possa agir aqui nessa noite, amém? Se você souber, cante esse pedacinho comigo. Espírito Santo, precisamos de Ti. A doçura do Teu falar, a doçura do Teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas pra mim. Quanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir Tua voz. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor ministre em cada coração de forma personalizada. E o que o Senhor me use em nome de Jesus. Deixa eu beber uma aguinha. Êxodo 20, do versículo 18 ao 21. Vendo-se o povo diante de trovões e dos relâmpagos, e do som de trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava, somente até aí. Se eu perguntasse para cada um de vocês nessa noite, o quanto você investiria em um show, eu tenho certeza que cada irmão aqui teria uma resposta diferente. Porque tudo dependeria se aquela pessoa que você vai prestigiar no show tem importância para você. Talvez alguns pagariam R$50, outros, eu pago 100. E eu fiz essa pergunta para o meu amor. Eu falei: quanto você pagaria num show? Ele: não pagaria nada, porque eu não gosto. Então, cada um investe na forma que acha melhor. Se você fizer a pergunta para alguém que perdeu as pernas, quanto é que ele investiria em uma prótese? Provavelmente, se essa pessoa tivesse muito dinheiro, ela investiria muito. Porque não andar ou ficar sem uma perna traria algumas consequências. Ou seja, ter uma perna tem muito valor para nós. Então, provavelmente, essa pessoa investiria mais. Eu me lembro na minha adolescência, quando eu, junto com os amigos da igreja, nós fomos num show do irmão Lázaro. E eu lembro que para entrar naquele show era um valor simbólico que nós tínhamos que pagar. Porém, se eu quisesse participar daquele show,
o que eu deveria fazer? Passar na bilheteria e comprar um ingresso. Porque tudo na vida existe um investimento. Se você quer usufruir de algo, você precisa, de alguma forma, investir. E eu lembro que era um preço bem simbólico, mas eu quis participar daquele show do irmão Lázaro, falecido irmão Lázaro, e eu investi o meu dinheiro. Promovido, irmão Lázaro, e eu investi o meu dinheiro. Você já deve ter notado que em tudo na nossa vida, para conquistar alguma coisa, nós precisamos investir algo. Pense em uma criança. Quando, para ela crescer e saber ler e escrever, em algum momento ela precisou deixar um pouquinho as brincadeiras de lado, sentar ali e aprender com os professores. Como é que se lê, como é que se escreve. Então, ele deixou as brincadeiras de lado e precisou investir em conhecimento. Imagina uma pessoa também que quer ter uma boa saúde. Provavelmente ela vai ter que investir tempo para ela comer melhor, se alimentar, para que ela faça uma atividade física. Em tudo que nós conquistamos, de certa forma, nós pagamos de alguma forma. Só recapitulando a história de Moisés, Moisés foi um homem chamado por Deus. Desde o princípio, Deus tinha um propósito na vida dele, desde bebezinho. E quando adulto, o Senhor falou com ele através da sarça e falou: olha, Moisés, eu quero fazer isso, 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 e eu pretendo te usar. E a princípio, Moisés disse: olha, Senhor, eu não sei falar, eu não sou capaz, mas no final nós sabemos que Moisés aceitou e ele cumpriu o propósito para o qual Deus o chamou. E Moisés foi levantado como um libertador para o povo que estava cativo no Egito. Quando Moisés disse sim para o Senhor, a princípio ele relutou, mas ele aceitou a proposta. Olha, Senhor, tudo aquilo que o Senhor vai fazer, então tá bom, pode me usar. Só que quando Moisés disse sim, ele disse não para muitas outras coisas. Ele disse não para a sua comodidade, ele disse não para de apacentar aquelas ovelhas para o seu sogro. Ele disse não para viver uma vida confortável. Porque quando tudo que aconteceu, você sabe de cor e salteado a história, mas quando tudo aconteceu lá no Egito e ele fugiu, ele estava vivendo uma vida confortável. Casou, teve a esposa, estava cuidando, apacentando as ovelhas do seu sogro. Mas quando ele disse sim para Deus, ele deixou todo esse conforto. E ele decidiu investir o tempo dele nessas vidas. Ele disse não para todo aquele conforto e disse sim para tudo aquilo que Deus queria fazer. Nesse texto em que nós acabamos de ler, o povo ele tinha saído do Egito havia 3 meses. E Moisés eles já tinham visto, atravessaram o Mar Vermelho, já tinham visto todos os milagres acontecerem. E nesse contexto, Moisés estava recebendo do Senhor algumas instruções, ele estava prestes a descer com as tábuas dos 10 mandamentos. E antes disso, Deus falou para Moisés: olha, desça lá, fala com o povo, pede para o povo se consagrar, não ter relações sexuais, que eu vou descer e eu vou me apresentar ao povo. E nós acabamos de ler qual era a realidade desse momento, imagina, né? A Bíblia fala que o monte ele sacudia, saía fogo, fumaça, raios, trovões e uma alta trombeta soava. Imagina, um cenário realmente assustador. Só que Moisés ele estava acostumado com a presença de Deus. Moisés já tinha experimentado da glória de Deus, então aquilo não era nada novo para ele. Porém, para o povo hebreu que ficou com medo, eles, apesar de terem visto todas as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor tinha feito, eles tiveram medo porque eles ainda não tinham experimentado de perto aquela glória de Deus. Tudo na vida nós precisamos pagar um preço. E aqui com a história de Moisés, sobre ele
não ter medo porque ele já era íntimo, fica uma lição para nós. É possível nós estarmos perto e não sermos íntimos. Essa história relata isso. Olha, Moisés vai lá, fala com Deus e o que Deus te transmitir, você vem e conta aqui para nós. A salvação, ela é pela graça, nós não precisamos pagar por ela. Só que até Jesus Cristo precisou pagar um preço por ela. Precisou pagar um preço pela nossa salvação. Em tudo na nossa vida nós precisamos pagar um preço. Jesus, ele se esvaziou, ele morreu por nós e ele investiu. Ele pagou o preço com a vida dele. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite algumas verdades que Deus colocou ao meu coração sobre o preço da glória. Êxodo 20:18 diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som e da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Se nós queremos experimentar a glória, nós não podemos contemplar à distância. Esse versículo, ele fala exatamente isso. Quando tudo aconteceu, quando aquele cenário aconteceu, que Deus desceu para falar com o povo em forma de fumaça, desceu com a sua glória para transmitir ao povo, Êxodo 20:18 diz, olha, eles vendo tudo isso, eles ficaram distantes. O desejo de Deus era que ele pudesse falar com Moisés e pudesse falar diretamente com o povo também. O desejo de Deus é que houvesse tal proximidade que não precisasse de intermediários. O Santo dos Santos não é um lugar para pessoas perfeitas. E se você pensar, Moisés mesmo, que foi levantado como libertador, ele não era uma pessoa perfeita, mas ele estava no Santo dos Santos. O Santo dos Santos não é para os perfeitos, mas é para aqueles que querem muito, que desejam muito de Deus. Nós não podemos experimentar mais de Deus à distância, porque na verdade não existe nenhum relacionamento que nós conseguimos manter à distância. Todo relacionamento íntimo precisa de proximidade. Se você perguntar para um filho qual a maior relação que ele tem, talvez antes de casar seja com o pai e com a mãe, porque eles conhecem profundamente. E depois que você casa, com o seu marido, porque você não finge ser alguém que você não é para o seu marido, por exemplo. Ele sabe quem você é, ele te conhece, porque essa proximidade, esse viver perto é que nos faz ser conhecidos. Vendo o povo diante dos trovões, eles ficaram à distância. A Bíblia conta também que Moisés, ele experimentou tanto de Deus, tanto da glória de Deus, que quando ele descia do monte, ele tinha o seu rosto transfigurado. Ele precisava colocar um véu de tanto que o rosto dele brilhava. Tamanha era a glória de Deus que ele tinha experimentado. Mas agora, quando o povo é convidado a experimentar também, a estar mais perto, esse mesmo povo que viu o mar se abrindo, que viu as pragas no Egito, que viu o Senhor livrando, esse mesmo povo, eles decidiram ficar à distância. Se nós queremos experimentar da glória, nós não podemos contemplar à distância. Olha o que diz 2 Crônicas 5, versículo 2, na parte B. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. A glória de Deus, ela tem um preço. A referência é segundo livro de Crônicas 15, 2. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se vocês buscarem, Ele deixará que encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará.
A glória de Deus, ela tem um preço, e o preço para estar nessa glória, experimentar dessa glória, é justamente a proximidade. O povo escolheu ficar à distância e não viveu tantas experiências que poderiam ter vivido, porque eles eram um povo rebelde, e eles decidiram, vou ficar à distância aqui, só contemplando de longe, porque eles não queriam a proximidade. E eles não experimentaram na sua plenitude a glória de Deus. Eles viram tudo aquilo que Deus poderia fazer, eles viram tudo aquilo, os milagres acontecendo, mas eles não experimentaram a glória na sua plenitude. Jeremias 33, versículo 3, todo mundo sabe de cor. Clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes você admira tanto uma pessoa e você olha para ela e você fala, como essa pessoa, ela é uma pessoa de Deus, como ela é cheia de Deus, como ela tem dons, como ela é usada, quando ela abre a boca, é uma palavra de ensino diferente. E eu estava pensando sobre isso. Muitas vezes nós olhamos para pessoas e achamos que elas são superdotadas ou já nasceu com muitos dons, mas na verdade, essas pessoas podem ser apenas pecadores que decidiram andar em proximidade com Deus. Deus, Ele capacita, Deus, Ele usa, mas aqueles que estão em intimidade. O povo decidiu andar à distância e eles não conseguiram participar dessa glória de Deus. Se nós ficarmos à distância, nós também não conseguiremos participar. E a Bíblia nos deixa esse versículo, clame a mim e eu vou responder a vocês. Eu vou dizer coisas que eu não contei para ninguém. A Bíblia não fala que os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Deus conta os segredos para aqueles que o temem. Só que nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos querer muito. E nós precisamos querer esse relacionamento de perto. E não esse relacionamento de olhar e ficar à distância como aquele povo ficou. Mas de olhar e falar, olha, eu quero me aproximar cada vez mais. Eu quero cada vez mais andar juntos para eu receber de Deus, para eu clamar, para Ele me contar coisas insondáveis, para Ele me contar os seus segredos. Sabe por quê? O preço da glória é caro. Para tudo na vida nós precisamos investir algo. Quando a gente senta numa cadeira de faculdade, você tem que ficar no mínimo 4 anos lá sentado, ouvindo, aprendendo. Você dispõe do seu tempo, você investe o seu dinheiro ali. E na nossa vida espiritual não é diferente. O preço da glória é caro. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Mas que a glória de Deus seja manifesta, nós precisamos clamar, nós precisamos pagar o preço, nós precisamos chamar e dizer, Senhor, é importante essa proximidade, é importante Tua presença e o Teu manifestar aqui. Só paga o preço os que querem ser íntimos de Deus. Se nós queremos experimentar da glória de Deus, nós não podemos contemplar à distância. Nós precisamos de proximidade. Uma outra verdade que Deus falou ao meu coração é que se nós queremos experimentar a glória, nós não podemos terceirizar a nossa busca. Olha o que diz Êxodo 20, versículo 19. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. A intenção de Deus era a proximidade, era se apresentar àquele povo através da sua presença, através da sua glória, falar diretamente com aquele povo, apesar deles terem Moisés como líder. Mas aquele povo, ele decidiu terceirizar a busca. Quando eles falaram, olha Moisés, fala você mesmo com Deus. Não precisa que nós
venhamos falar. Fala você e o que ele falar, depois você vem e conta aqui para nós. Porque eles não queriam essa proximidade, esse contato direto. No versículo 20, do capítulo 20, diz Moisés, ele diz ao povo assim: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância. Quantas vezes nós não queremos terceirizar aquilo que é para nós fazermos, né? Nós podemos pedir orações para os nossos irmãos, mas muitas vezes estamos com um problema e a gente fala: olha, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E às vezes acaba nem orando. Ou no começo do ano você faz um plano: olha, nesse plano eu vou fazer minha leitura anual de toda a Bíblia. E aí, de repente, logo você desanima e você fala: eu vou na igreja, o pastor vai me falar, vai me revelar a palavra, eu vou aprender lá no estudo na palavra. Mas não tem aquele particular. Porque quando a gente fala, ora por mim, ou vou aprender só na pregação, nós estamos, de certa forma, falando: eu vou terceirizar aquilo que eu preciso fazer. Mas nós não podemos experimentar a glória na sua plenitude se nós continuarmos terceirizando a nossa busca. Uma expressão que nós cristãos muitas vezes já ouvimos, ou talvez você mesmo falou: hoje o culto não foi bom. Mas na verdade não existe culto bom ou culto ruim, porque nós que prestamos um culto para Deus. Na verdade o culto talvez não tenha sido bom para A ou B, porque na verdade a nossa busca só foi ali. Nós muitas vezes não estamos dispostos de não terceirizar: olha, a pastora vai falar e o fogo vai cair, o fogo vai descer e amém. Não, nós precisamos nos preparar em casa, nos encher em casa, começar a buscar a Deus, a pedir: Senhor, se manifesta aqui na minha casa, aqui na minha faculdade, aqui enquanto eu estou no carro, aqui no meu trabalho, enquanto eu estou indo para a igreja, se manifesta, venha com a tua glória, porque através da nossa adoração e com o nosso coração nós podemos chamar a presença de Deus e chamar a glória de Deus. E para isso nós não podemos depender de se tem instrumento, se não tem, se a pastora vai cantar um hino mais penteco ou não, mas sim eu vou lá, cheio da presença de Deus, colocar para fora toda a minha adoração e chamar o manifestar da presença de Deus para aquele lugar. Sabe por quê? Quando a gente fala: o culto não foi bom, na verdade nós queremos terceirizar aquilo que Deus quer fazer. E talvez Deus queira encher este lugar com a glória de Deus através da sua adoração, do seu glória a Deus, do seu louvor, da sua vida cheia, porque você já se enche em casa. Se nós queremos experimentar a glória de Deus em sua plenitude, nós não podemos terceirizar a nossa busca. Olha o que diz Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Eu gosto muito de uma interpretação que o dicionário dá sobre a palavra diligente. É a mesma coisa de zeloso. E eu quero trazer esse versículo para o nosso contexto espiritual. Muitas vezes, se eu me colocar como uma pessoa preguiçosa na obra de Deus, eu vou só querer o manifestar, eu vou só querer a glória, eu só vou querer experimentar mais, mas eu nada vou conseguir. Sabe por quê? O desejo do zeloso, o desejo do diligente é que é amplamente satisfeito. Sabe aquele que zela pela presença de Deus, em buscar a Deus em casa, para só transbordar aqui no culto? É exatamente isso. O preguiçoso, ele deseja, mas nada consegue. E quando eu e quando você, nós nos colocamos como preguiçosos espirituais, querendo terceirizar tudo, nós nada vamos conseguir. Mas quando nós nos colocamos como pessoas zelosas, nós buscarmos a Deus, aí sim Ele satisfará
Os diligentes são amplamente satisfeitos. E aí sim nós seremos plenamente satisfeitos, estando na glória de Deus. Sabe por que o povo falou: olha, Moisés, fala você mesmo conosco. Não precisa que a gente vá lá, fale com Deus ou ouça Deus. Pode você falar com Ele, depois você transmite. Porque o povo, ele quis terceirizar. Sabe por quê? A busca, ela dá trabalho. Dá trabalho assim, entenda o que eu vou falar. Dá trabalho, exige o seu tempo. Exige a sua busca. Exige você querer mais de Deus. E o povo estava falando: olha, fala você mesmo e depois você transmite. Mas se nós queremos ser pessoas íntimas de Deus, experimentar a glória na sua plenitude, nós não podemos terceirizar. Olha, Deus, fala o Senhor mesmo comigo. Eu me lembro que durante toda a minha vida, todo mundo era revelado da minha família. Todo mundo, eis que te digo aqui, eis que te digo lá, eis que te digo acolá. E nunca ninguém falava nada para mim, nunca ninguém me revelava nada. Mas Deus sempre falava comigo através da palavra, através dos cultos, claro. E uma vez eu entendi. É muito bom você escutar uma profecia, você escutar alguma coisa de um profeta, mas não existe honra maior do que Deus falar diretamente a você. Deus revelar diretamente a você aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer mudar em você. Não precisa ser terceirizado essa questão. Deus pode falar diretamente comigo. E quando eu entendi isso, eu me senti privilegiada. Eu falei: glória a Deus, então, que Deus fala diretamente comigo. Se nós queremos experimentar a glória de Deus, nós não podemos terceirizar essa busca. Você já deve ter ouvido que o Brasil, ele tem uma promessa de avivamento, que acontecerá um grande avivamento aqui neste lugar. E sempre quando eu penso isso, eu me reporto: será que eu quero ouvir nos noticiários: olha, o avivamento chegou. Olha, está acontecendo muitas coisas lá, está acontecendo muitas coisas aqui, em tal igreja, em tal mover, em tal lugar. Ou será que eu quero ser um precursor desse avivamento? E eu sempre me pergunto: como é que eu estou me preparando para isso que Deus disse que Ele vai fazer, e Ele vai fazer aqui no Brasil? Será que eu estou esperando sair no noticiário: olha, aconteceu, para eu correr para um lugar, para eu correr em outro, para eu ir em tal lugar, correr onde está acontecendo os moveres? Ou será que eu quero ser o precursor? Será que eu quero falar: gente, eu não sei onde está acontecendo, mas no meu quarto começou a acontecer um avivamento. Eu estava orando na minha casa com as minhas amigas ou sozinha, e veio uma presença, uma glória de Deus que mudou aquele ambiente. Eu quero que seja assim. Você quer também? Se nós queremos, se nós desejamos essa glória de Deus, nós não podemos terceirizar. E nós não podemos, falando a respeito do avivamento, nós não podemos esperar que saia a notícia: olha, começou. Mas que eu seja a notícia: olha, começou em mim. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso na minha casa, aconteceu isso nos meus relacionamentos. Para que eu não venha terceirizar aquilo que Deus talvez quer fazer, começando por você, na sua casa, no seu lar, na sua faculdade. Se nós queremos experimentar a glória de Deus, nós não podemos terceirizar. Lucas 11, versículo 9 diz: por isso lhe digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Quando nós lemos esse versículo, e quando eu leio esse versículo, o que ressalta é: olha, eu vou, o Senhor vai me dar, eu vou encontrar e a porta vai ser aberta. Mas
muitas vezes e talvez você possa se esquecer que dentro desse versículo também existe um preço. Olha, para você abrir a porta, você precisa bater. Para você encontrar, você precisa buscar. E para a porta ser aberta, você precisa bater. Nós não podemos nos esquecer da nossa atitude, do que nós devemos fazer. Porque nós não podemos terceirizar. Nós precisamos pedir, buscar, bater, e Ele vai abrir a porta, e Ele vai fazer. Mas nós não podemos esquecer da nossa parte. Deus, Ele está nos chamando para a sua presença. Para um despertar espiritual, para que nós venhamos avançar nos degraus de intimidade com o Senhor. Deus, Ele está chamando a mim e a você. E não precisa responder a mim, mas o Senhor está chamando e você está pronto a dizer sim? E se você está pronto a dizer sim, não se esqueça, o preço da glória é caro. O preço da glória precisa de investimento. Você precisa investir na busca. Se você quer mais de Deus, se você quer manifestar da glória de Deus, é preciso investimento. Assim como quando você vai num cinema, você precisa, antes de entrar no cinema, parar na bilheteria, investir um valor para conseguir ter acesso àquele lugar, assim é no mundo espiritual. Se você quer alcançar lugares mais altos, nós precisamos investir. E isso custa caro. Mas assim, como Deus está nos chamando, eu espero que você esteja disposto. Eu quero que você pode se levantar em nome de Jesus. Eu quero terminar com uma frase aqui de Luiz Hermínio, que diz: as exigências de Deus são para os íntimos, e esses viverão uma vida extraordinária. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, Moisés era um homem simples de tudo, né? Ele era rico quando ele morava lá no palácio, mas depois ele ficou uma vida estável, pobre. Ele era alguém simples, um homem que não sabia falar, que quando Deus o chamou, ele quis recuar por não se achar suficiente para aquela missão. Mas Deus escolhe pessoas simples, e as exigências de Deus são para os íntimos. E só quem diz sim é que vai experimentar dessa vida extraordinária. Um homem simples como Moisés disse sim para o chamado que Deus tinha para ele. E ele experimentou uma vida extraordinária, guiando aquele povo, sendo libertador. Se nós queremos viver essa vida extraordinária, esteja atento às exigências do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, eu queria convidar o pastor para fazer a oração final. Que essa palavra fique no seu coração e não se esqueça. A glória tem um preço.